Bom dia. Hoje nós iremos estudar sobre o Tratado Pedagógico de Kant. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Eu vou, em primeiro lugar, ler um trechinho sobre Emmanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804, e o racionalismo, né? As doutrinas de Emmanuel Kant. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, de família originária da Escócia. A mãe lhe inspirou profundos sentimentos de religião e piedade. Fez os estudos no ginásio e na universidade da sua cidade natal. Tinha especial predileção pela matemática e filosofia. De 1770 a 1797, ele foi professor titular de lógica e metafísica. Sua vida foi excessivamente regrada e monótona. Por que eu estou lendo isso? Porque isso que eu estou lendo é de um livro muito antigo e não está nesse estudo, tá? Ele não saía, sua vida foi excessivamente regrada e monótona. Ele não saía de casa senão para ir à universidade e dar todo dia o mesmo passeio. Duas vezes somente modificou o itinerário, depois da leitura de Emílio e ao declarar-se a Revolução Francesa. A influência de Kant foi muito grande e ainda dura, até nos nossos dias. Para bem ou compreender no que diz respeito aos problemas educacionais, é necessário conhecer as linhas mestres da sua filosofia, que agora nós iremos entrar, né? O Tratado Pedagógico de Kant. O pensamento pedagógico de Emmanuel Kant ocupa um lugar muito importante na história da educação, embora ele seja mais conhecido por suas obras filosóficas, especialmente na área da ética e do conhecimento. Kant também escreveu reflexões profundas sobre a formação humana, reunidas especialmente em sua obra pedagógica chamada Sobre a Pedagogia. Agora nós iremos entrar nas áreas, né, do seu estudo. A influência, né? Kant não criou suas ideias educacionais isoladamente. Ele recebeu fortes influências de dois grandes pensadores. Primeiro, influência de John Locke. Locke defendia que a mente da criança era uma tábua rasa, isto é, uma folha em branco moldada pelas experiências, né? Kant observou várias ideias lockeanas, importância da disciplina, formação racional, por isso que a filosofia é racional, educação moral, desenvolvimento gradual da inteligência, valorização dos hábitos. Entretanto, Kant foi além de Locke, porque acreditava que o ser humano possuía estruturas racionais internas, né? Internas que organizavam o conhecimento. Segundo, a influência de Jean-Jacques Rousseau. Esses dois teve uma influência muito grande nele também, né? A influência de Rousseau aparece em vários pontos: respeito ao desenvolvimento natural da criança, valorização da liberdade, crítica à educação mecânica, importância da moralidade, que hoje em dia se perdeu muito, educação voltada para formar o homem completo. Mas Kant não aceitava totalmente a ideia de liberdade natural extrema de Rousseau. Para ele, a liberdade precisava caminhar junto da disciplina, que é o certo, né? E da razão. Ele dizia: a disciplina transforma a animalidade em humanidade. As principais teorias pedagógicas dele. Agora nós vamos entrar nas principais. Educação moral. Kant acreditava que o objetivo maior da educação era formar um ser moral. A criança deveria aprender dever, respeito, responsabilidade, autonomia, dignidade humana. Sua pedagogia está profundamente ligada à ética,
o que nós temos visto muito pouco a ética, né, no nosso meio. Está precisando de um estudinho desse aí, né, gente? Disciplina e liberdade. Quant procurou equilibrar dois elementos básicos, né? Disciplina, liberdade racional. Segundo ele, disciplina sem liberdade gera servidão. Liberdade sem disciplina gera desordem, desequilíbrio. Esse equilíbrio é um dos pilares da sua pedagogia. Os dois juntos, né? A formação da autonomia. Quanto defendia que educar não é apenas transmitir conteúdos como muitos imaginam, mas ensinar o indivíduo a pensar por si mesmo. O que nós estamos vendo muito pouco, né? Ensinar os alunos a pensar. Uma de suas frases mais famosas do iluminismo é sapere aude, que quer dizer ouse saber. Ouse saber, né? Educar para o futuro. Quanto acreditava que a educação deveria preparar uma humanidade melhor para as gerações futuras. É o que eu também acredito. Ele dizia que cada geração deveria educar melhor que a anterior, mas parece que nós estamos regredindo. A humanidade progride pela educação. A escola deveria aperfeiçoar o homem moralmente e não fazer encher a cabeça do aluno daquilo que eles acreditam, né? Muitos acreditam. A importância de Quanto para a educação. Emmanuel Quanto ajudou a construir uma visão moderna da educação, baseada em razão, ética, autonomia, formação moral, cidadania. Sua influência aparece até hoje na pedagogia crítica e reflexiva, na filosofia da educação, nos debates sobre ética escolar, na formação cidadã e na ideia de educação para emancipação humana. Esse estudo é tão importante que dá até para a gente trabalhar em cima do que ele pensa, né? Da razão, da ética, autonomia e cidadania, e a formação pedagógica crítica e reflexiva. Quant acreditava que a verdadeira educação não deveria formar apenas trabalhadores obedientes, viu, gente? Mas seres humanos conscientes, livres e moralmente responsáveis, tá? Eu adorei essa frase, né? Vou até ler de novo. Seres humanos conscientes, livres, moralmente responsáveis, do século passado, né? E até hoje ainda é muito atual. Quanto admirava profundamente Rousseau. Dizia até que a leitura de Emílio mudou sua visão. Nós já falamos sobre Emílio, viu, gente? Se vocês quiserem saber sobre ele, procura os vídeos anteriores. Mudou sua visão sobre o ser humano. A influência de Rousseau aparece em vários pontos. Respeito ao desenvolvimento natural da criança, a criança livre, né? Com liberdade, valorização da liberdade, crítica à educação mecânica. Muitos eram contra a educação mecânica, né? Importância da moralidade, que deveria ensinar muito nas nossas escolas atualmente. Educação voltada para formar o homem completo. Mas Quant não aceitava totalmente a ideia de liberdade natural, extremista, né? De Rousseau. Para ele, a liberdade precisava caminhar junto da disciplina e da razão, o que é o correto, né? Porque Rousseau ele deixava a criança livre como um pássaro. Aí não pode, né? Tem que ter disciplina e razão. Conte dizia: a disciplina transforma a animalidade em humanidade. É verdade, né? O que ele dizia. Muito importante o que ele dizia.
ele as suas principais teorias, né, sobre pedagogia era educação moral. Ele acreditava que o objetivo maior da educação era formar um ser humano melhor, moral. A criança deveria aprender dever, respeito, responsabilidade, autonomia, dignidade humana. A sua pedagogia está profundamente ligada à ética. E nós temos que estudar muito sobre ética, gente, muito mesmo. Educação para o futuro. Quant acreditava que a educação, que acreditava, né, que a educação deveria preparar uma humanidade melhor para as gerações seguintes, futura. Ele dizia que cada geração deveria educar melhor que a anterior, a humanidade progride pela educação, a escola deveria aperfeiçoar o homem moralmente. Obras filosóficas principais: Crítica da razão pura, Crítica da razão prática, Crítica da faculdade do juízo, Fundamentação da metafísica dos costumes, A paz perpétua, Respostas às perguntas, o que é o esclarecimento? Tudo isso aqui é livro que ele fez e deixou que a gente pode ler, né? E aprofundar mais nos estudos dele. É só procurar por essas obras dele, tá? Suas principais. O objetivo central do tratado dele, né? Acreditava que o ser humano não nasce pronto, realmente não nasce pronto. Diferente dos animais, o homem precisa ser educado para tornar-se verdadeiramente humano. Se você não educar, eles viram até um animal, né? Não tem regra, não tem nada, fica uma coisa de doido. Ele dizia que a educação deveria civilizar, disciplinar, aqui está errado, viu, gente? Ó, disciplinar, está errado aqui. Desenvolver a razão, formar o caráter moral, preparar o indivíduo para viver em sociedade. Ou seja, o tratado tinha um objetivo muito maior do que apenas ensinar conteúdos escolares. Eu vou ver se eu arrumo isso aqui, que na hora de digitar ficou errado, tá? Peço desculpa, mas vou tentar arrumar. Quant acreditava que os professores tinham uma missão gigantesca, moldar o futuro da humanidade. Realmente, os professores têm uma missão muito grande: desenvolver a moral, ensinar a pensar, preparar cidadãos conscientes. Por isso, ele criticava uma educação baseada apenas em memorização. Aqui, ó, tá errado aqui, ó. Memorização, obediência cega, castigos excessivos. Para Quant, o professor não deveria ser apenas um transmissor de informações. Ele deveria formar o caráter, estimular a razão, ensinar a autonomia, conduzir a criança à maturidade intelectual. Quant valorizava muito o exemplo do educador, né? Aqui umas figuras, está meio apagada, mas mostra como que era antigamente o ensino, tá? O professor ficava num nível mais elevado, né? E os alunos num nível mais baixo. Emmanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724, que eu já tinha falado antes, né? Na antiga Prússia, que hoje é pertencente à Rússia, é Kaliningrado. Ele faleceu em 12 de fevereiro de 1804, aos 79 anos. Kant viveu durante o período do Iluminismo, época marcada pela valorização da razão, da ciência, da liberdade intelectual, do pensamento crítico, mesmo tendo levado uma vida simples e extremamente disciplinada, né? Tornou-se um dos filósofos mais influentes da história da humanidade, influenciando profundamente a filosofia, a ética, a pedagogia e a política. O Iluminismo foi um período de transformações profundas na história da humana, né? Que eu gosto muito dessa iluminismo, que apareceu também grandes pintores, né? Tudo de bom aconteceu nessa época. Muitos historiadores o consideram uma das épocas mais importantes do desenvolvimento intelectual, científico
político do Ocidente. Durante esse período, houve avanço das ciências, fortalecimento da razão, questionamento do absolutismo, crescimento industrial, valorização. Isso aqui tem que arrumar também, ó, gente, porque estava quase acabando a energia, não deu nem para me arrumar direito. E ficou 7 horas sem energia aqui na minha casa. Então, ficou com isso aqui, ó. Mas daí eu vou ver se eu consigo arrumar, tá? Mas é valorização da educação, surgimento de novas ideias, políticas, né, sociais. Foi uma época que muitos pensadores acreditavam que o conhecimento poderia melhorar a humanidade. Realmente melhora, né? Grandes nomes do iluminismo. Entre os principais pensadores estavam Immanuel Kant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Luc Montesquieu, Denis Diderot. Esses autores ajudaram a desenvolver ideias sobre liberdade, direito, direitos humanos, educação, divisão dos poderes, cidadania, tolerâncias religiosa. Aqui eu tinha colocado uma foto, mas não, eu acho que tinha direitos autorais, então foi anulada, né? Saiu. Então eu vou ver se eu tiro essa aqui, se dá para. Não dá. Vai ficar assim, branco, depois eu tiro. Aqui está quando era industrial, quando começou, né? Nessa época do iluminismo, que apareceu, que aqui eu vou explicar para vocês. O iluminismo também abriu caminho para a Revolução Industrial, na que está aparecendo na foto anterior. Com avanços científicos surgiram máquinas, indústria, novo sistema de produção, crescimento urbano, expansão do comércio. A máquina a vapor transformou completamente a economia e o modo de vida europeu. Grandes movimentos influenciados pelo iluminismo, né? Houve grandes movimentos. As ideias iluministas influenciaram diversos acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, movimentos liberais, reformas educacionais, fortalecimento das universidades, criação das enciclopédias modernas, a famosa enciclopédia organizada por Denis Diderot. Aquele tempo não existia, né? Computador, assim, que nem hoje eles usavam muito enciclopédia, que eu tenho até hoje, eu valorizo muito também. Buscava reunir todo o conhecimento humano da época. Mas também houve problemas. Apesar dos grandes avanços, esse período também teve o quê? Contradições. A indústria trouxe exploração do trabalho, pobreza humana, né? Porque muitos trabalhavam em fábrica por horas a fio, lugares salubres, né? Pobreza urbana, trabalhos infantil, desigualdade social. Além disso, muitas ideias de liberdade ainda não alcançavam todas as pessoas. A importância para a educação. O iluminismo valorizou profundamente a escola e o conhecimento. Foi nessa época que cresceu a ideia de que a educação deveria alcançar mais pessoas. O ensino deveria desenvolver a razão. As escolas não eram boas naquela época, assim, tinha poucos professores capacitados. O aluno deveria aprender a pensar criticamente. Pensadores como Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, João Henri Pestalozzi ajudaram a construir muitas das bases da pedagogia moderna que nós vemos hoje no nosso meio, né? Que era que nós já lemos, né? Da educação. E aqui está o final, que o homem é aquilo que a educação faz dele. Se você estuda, leva a sério o seu estudo, quer progredir na vida, ser alguém na vida, você vai conseguir através de estudo, da ética, do respeito ao ser humano, né? E
o, o estudo sobre ele é muito abrangente e muito interessante, tá, gente? Muito moderno, que eu fiquei muito admirada de ser tão moderno assim até hoje, né? Então a gente tem que depois questionar mais, estudar mais, tá? Sobre a moral. Tem muita coisa que a gente ainda pode fazer através desse tratado da pedagogia de Kant. Eu vou ver se eu faço mais um capítulo sobre ele e falo mais sobre o tratado dele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí que vocês também se inscrevam no canal, tá? Deixa um joinha, pode deixar também algumas perguntas e agradeço por você ter ficado até agora ouvindo, que eu achei muito interessante esse estudo dos grandes teóricos, que eu sou fã número um dos grandes teóricos. Se vocês tiverem algum teórico antigo que vocês gostariam de estudar, vocês falam comigo, tá bom? Obrigado. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Obrigado.